Não é para minha glória, e nem para minha exaltação. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. É necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Passarei as revelações que o Senhor me tem concedido. No ano de 2024, no mês de dezembro, eu estava em consagração e concentração. Enquanto eu orava, o Senhor abriu os meus olhos, e eu vi os bruxos a planejar morte de muitos. E eu vi muitos a deixar a sepultura, e só desciam os ímpios. Eu vi e ouvia os bruxos a dizer: vamos matar esses. E a morte percorria os quatro cantos da terra. E depois de estar 8 horas de oração, eu senti uma grande renovação no meu espírito. E depois de tanta consagração, eu senti o peso do inferno sobre mim, e as trevas planejavam a minha morte, porque o Senhor revelou isso para mim. O meu corpo estava debilitado, até eu pensei que já estava preparada a minha morte. Eu não queria preocupar os meus pais. Então eu estava a sofrer nas escondidas, e só o Senhor me contemplava. Eu vi no reino espiritual os demônios a preparar a minha morte, mas eu escapei pelas misericórdias de Deus. E mais uma vez o Senhor fez graça na minha vida. Satanás está contra a vontade de Deus, mas sempre a vontade de Deus é que prevalece. A cruz é pesada e suporta quem tiver coragem e determinação. Em visão eu vi um homem que carregava a cruz. Ela era tão pesada que até dava pena de contemplar aquilo. E o Senhor disse: esses são os verdadeiros adoradores. Irmãos, não é fácil suportar, mas é possível para o que crer e obedecer. O Senhor Jesus diz em suas palavras: no mundo tereis aflições. Então, enquanto servirmos a Deus, seremos afligidos porque carregamos a glória do céu. No ano de 2025 o Senhor visitou o meu quarto. Eu não esperava aquilo. Então o Senhor se desvaziou da sua glória naquela revelação. E eu contava para ele todas as minhas necessidades. E o Senhor olhou fixando nos meus olhos, alegria envolveu o meu ser. E podia ver um amor tão grande em Jesus, por mim. O amor de Deus excede todo o entendimento. O amor que o Senhor tem por nós é tão grande que é difícil de compreender. Apesar de ser amor, também é justiça. Mesmo o Senhor demonstrar o seu amor para a humanidade, os homens fazem pouco caso desse amor. A palavra de Deus diz: o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para morrer por nós. Essa passagem expressa o amor de Deus para com a sua criação, que fez a sua imagem e semelhança. Se fosse pela vontade de Deus, ele salvaria toda a humanidade, mas não é possível. Porque o Senhor deu o livre-arbítrio, a salvação depende apenas da vontade. Por isso o Senhor sofre bastante ver muitos desvalorizar o sacrifício feito na cruz. A tua incredulidade te levará ao inferno, se não crer no unigênito Filho de Deus. Através do endurecimento dos corações dos homens, a ira de Deus descerá sobre a terra. Enquanto eu dormia, vi o anjo do Senhor ferir a terra, e acordei repentinamente. Quando eu acordei, o Senhor me deu uma visão. Eu vi muitas inundações em algumas partes da terra, vi terremotos e tsunami, algumas alterações climáticas. E o Senhor disse: essas coisas acontecerão através dos pecados dos homens. Isso foi no ano de 2024. O Senhor tem pressa de levar a sua igreja. Essa é a única forma de muitos poder despertar. O Senhor vai ferir a terra. O Senhor está irado com a terra. Os homens foram acima dos limites. Em Ezequiel 7:1-3 diz: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora, vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Tudo que o homem fazer na terra, terá uma retribuição na morte. Diante dos olhos de Deus nenhum homem se esconderá. Em Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A criação está debaixo do Criador. Numa certa noite, o Senhor revelou para mim o dia da sua ira. Eu vi pedras carregadas de fogo descer sobre a terra. Muitos edifícios eram destruídos. Eu vi os homens correr de um lado para outro, à procura de um abrigo. Eu vi muita calamidade na terra. E os homens blasfemavam o nome de Deus. Eu vi lojas vazias em muitos lugares. O Senhor disse: a fome já começou na terra. Eu vi sofrimento em muitos lugares da terra. Não é a vontade de Deus derramar a sua ira na terra. Tudo isso é o resultado dos pecados dos homens. O Senhor está aborrecido com as más condutas dos homens. Tudo subsiste porque o Senhor faz subsistir. Assim como os pecados de Sodoma e Gomorra subiram nas narinas de Deus, assim também os pecados desta geração subiu nas narinas do Senhor. O cálice de ira de Deus está cheio, só falta ser
derramada sobre as cabeças dos incrédulos e sodomitas. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o momento é agora, enquanto a vida também é a esperança de salvação. Eu vejo muitos a planejar como será o dia do amanhã. O amanhã é de Deus. Você não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. Somente o Senhor conhece o nosso amanhã. Viva como se fosse o teu último dia. Procure agradar a Deus com as suas obras. O Senhor nosso Deus é zeloso. Não devemos adorar aos dois senhores, ou a Deus ou a Satanás. Enquanto eu andava contemplando as paisagens, o Senhor falou para mim: tudo isso passará. Eu tinha muitos sonhos para realizar, mas todos os meus planos foram confundidos. Irmãos, muitos zombam de Deus. Irmãos, eu já senti no espírito o que é morrer sem Jesus. Não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Ninguém entrará no céu de qualquer forma e de qualquer maneira. Não entrará nada impuro no reino de Deus. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Está escrito em 1 Pedro 1:15 diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A ausência da santidade é a presença do pecado. Onde não há santidade, não há manifestação do Espírito Santo de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor revelou para mim: espírito da devassidão subir para a terra. Eram tão numerosos, e vi quando eles foram soltos, onde eles passavam causavam destruição. Eu vi muita imoralidade sexual. Homens a se relacionarem com mulheres ao público. Aquilo entristeceu meu coração. Eu vi espíritos do suicídio em muitos lugares. Eu vi uma cena horripilante: um pai a queimar o seu próprio filho, com muito prazer. Eu vi pessoas a tirar a vida de outras, sem nenhum temor. Isso foi no ano de 2024. O mundo está uma bagunça, através dos caminhos tortuosos dos homens perversos. Muitos querem uma palavra de bênção, não a palavra de bênção. A palavra de Deus para você, que ainda não largou o pecado é: arrependa-te dos teus maus caminhos. 2 Crônicas 7:14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A partir do momento que o homem se arrepende, a misericórdia de Deus é manifestada. Nos tempos em que nos encontramos, muitos não levam as coisas de Deus a sério. Muitos dizem ser cristãos, mas não vigiam com as suas obras. Não adianta ir na igreja com uma saia comprida e fora dela usar calça. Então, se é para servir a Cristo, sirva na obediência. Caso não obedecer, vá para o mundo e mostre a tua verdadeira personalidade. Muitos dizem ser adoradores dentro da igreja. Um verdadeiro cristão não é visto dentro da igreja, mas fora dela. A ira de Deus descerá sobre os levianos. Em visão eu vi um demônio invadir uma igreja, e não havia uma barreira para aquele demônio. Eu vi que a liderança não estava em vigilância, e o demônio fazia e desfazia, e a igreja, por falta da visão espiritual, está desapercebida. A partir do momento em que a liderança não estiver na posição, os demônios passarão a tomar o território. Você que é líder, vigia, com os obreiros que sobem no altar com uma vida desconcertada. Então vigia para não seres enganado. Muitos líderes fazem pacto com Satanás, inconscientemente, sem nada saber. Quando um líder vê o pecado na igreja, e não repreende, a culpa não será dos liderados, mas da liderança, que viu o mal e não repreendeu. Quando um líder não tem vida com Deus, impossivelmente perceber aquilo que está acontecendo no reino espiritual. O homem natural não entende as coisas que são do espírito, porque não estão ligados com Deus. Os espíritos enganadores tomaram as igrejas, por falta da vigilância. Muitos estão a rodopiar, pular de um lado para o outro, a entregar profecias que não vêm de Deus. Jezabel tomou conta dos altares. Na mocidade não há santidade. Muita prostituição dentro das igrejas, mas ainda assim querem receber algo de Deus. O Senhor não recebe louvores imundos. Dos seus o Senhor está a contemplar as igrejas. O Espírito Santo está sofrendo bastante, por não ver mais temor nas igrejas. Em uma visão o Senhor me levou nos Estados Unidos. Eu vi um pastor. Ele começou na doutrina santa de Cristo. E decorrendo o tempo o pastor queria atrair multidões. Mas a doutrina santa que ele pregava tirava muitos dentro da igreja. O pastor não queria perder os seus membros. Então ele mudou a doutrina santa de Cristo. Na mesma hora que o pastor mudou a doutrina, o Espírito Santo se retirou daquela igreja, porque o pastor aceitou a oferta do diabo. Então você que é líder, fala a verdade, por mais que as pessoas não acreditarem em você. Faça aquilo que o Senhor manda.
Não seja como Balaão, que foi ao encontro da oferta de Balaque. Não seja covarde, mas enfrenta todos aqueles que estão contra a doutrina de Cristo. Em uma revelação, o Senhor mostrou para mim 2 guerreiros que se encontravam em uma terra árida, e vi um exército de demônios saíram debaixo da terra. Olhando aquela cena, era impossível aqueles 2 homens vencer todo aquele exército. Mas aqueles homens venceram, porque estavam capacitados para aquela guerra. Esses são os guerreiros de Cristo que o Senhor tem levantado, para enfrentar as trevas e prevalecer contra ela. O Senhor quer mais do seu povo a santidade. Você que estás em pé, cuide-se para não cair. Até aqui o Senhor me permitiu falar. Relatos do irmão Joaquim. Deus abençoe. Fiquem todos com a paz do Senhor. Amém.